E aí, galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada. A gente ainda vai continuar falando sobre geografia da população, tá? Na aula de hoje, vamos tratar sobre os movimentos populacionais, levando em consideração o que é e os seus tipos de movimentos, ok? Então, pega aí seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta e façam as anotações necessárias da aula de hoje. Bora lá entender o que significa esse deslocamento populacional, esse movimento populacional? Quando se trata de deslocamento populacional ou movimento populacional, eu estou falando da migração, tá? E o que é a migração? É o movimento de uma população, seja ela temporário ou definitivo, de uma área para outra. Ou seja, se eu tenho aí a saída e a entrada de pessoas de um local para outro, eu estou tratando sobre deslocamento populacional, sobre movimento. E todos esses termos estão ligados com o quê? Com a migração, ok? E a migração, certo, não é um conceito atual com esse mundo globalizado que a gente vive. Quando se trata dos movimentos populacionais, eles nos remontam a tempos pré-históricos. Ou seja, a questão aqui a gente pode tratar o nomadismo, onde as pessoas estavam sempre ali se deslocando em busca de melhores condições de vida. Não tinha um local fixo, eles estavam sempre saindo. Ou seja, os seres humanos estão sempre à procura de lugares que oferecem melhores condições de vida. Então, esses movimentos populacionais não é algo de agora, tá? Não é algo atual, não é algo com esse mundo globalizado que a gente vive, tá? Então, durante todo o período histórico da humanidade, a gente já tem esse deslocamento, esse movimento, essa movimentação. Então, a gente já tem aí o conceito de migração. Sabendo do conceito de migração, elucidei aqui para vocês algumas causas que vão ocorrer as migrações, alguns fatores. Sejam elas perseguições políticas, guerras, baixos salários, más condições de vida, catástrofes. Então, essas são algumas causas que podem levar as pessoas a estarem fazendo esse movimento populacional, ou seja, praticando aí o processo de migração, ok? Sabemos que a migração é a movimentação de pessoas de um país ou região para outra, tá? E quando eu trato desse movimento, desse deslocamento, desse movimento populacional, eu vou tratar de outros dois conceitos, que é o movimento de saída de um país, que é a imigração, e o movimento de entrada em um país, que é a imigração, tá? Então agora a gente vai estar entendendo a diferença entre um imigrante e um emigrante. E assim entender também aí o que é uma imigração e uma emigração, ok? Uma imigração é o movimento de entrada de pessoas em um país estrangeiro, tá? Já a emigração com é o movimento de saída de pessoas do seu país de origem, tá? Portanto, quem pratica a imigração, ele é o quê? Ele é um imigrante, ou seja, ele vai chegar em uma determinada região. Já quem faz aí a emigração é conhecido como emigrante, que é aquele que sai de determinada região. Suponhamos que Ana, ela mora no Brasil, tá? E ela vai fazer uma movimentação, ela vai para os Estados Unidos, tá? Ana, aqui no Brasil, ela vai ser conhecida como o quê? Como uma emigrante, tá? Porque ela saiu aqui do país dela de origem. Quando ela chega lá nos Estados Unidos, para eles, Ana é o quê? Ana é uma imigrante, porque ela chegou naquela determinada região. As migrações elas podem ser divididas em outros macros conceitos dentro dela, ok? A gente vai estar vendo agora a migração quanto à duração. Quando se fala em duração, em período de tempo, as migrações elas são classificadas em migrações definitivas e migrações temporárias. A migração definitiva é quando a pessoa ela vai de um local para outro e não tem um tempo para voltar. Ou seja, esse tempo aí ele vai ser o quê?
indeterminado, ok? Já as migrações temporárias, como o próprio nome já diz, tem a questão do tempo, ok? Tem o tempo para voltar. Quando as pessoas elas se deslocam por um determinado período de tempo. Aqui dá o exemplo das migrações sazonais. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas a migração sazonal é quando o trabalhador faz aí a migração rural, e ele sai de um local para outro por um período de tempo. No caso aqui, a gente pode ver a questão da colheita. Então, ele planta, no período da colheita, ele vai lá, colhe. Quando termina essa colheita, ele já vai para um outro local para fazer a colheita de um outro local. A gente vai estar entendendo essa migração sazonal mais para frente, ok? Só enquanto a duração, quero que vocês entendam definitivas e temporárias. Definitivas que vão e não tem um período, o tempo para voltar para o seu retorno, e as temporárias é quando são o tempo ali tem uma escala, um período de tempo determinado para a sua volta, ok? Quanto à forma, a gente existe os três tipos de movimento de migração, que é o voluntário, o forçado e o controlado. Quando eu trato da migração voluntária, é quando esse movimento, né, do ir e do vir, ele vai ser um movimento livre, ok? A pessoa ela faz por vontade própria. Já a migração forçada é quando esse movimento, essa deslocação de pessoas, ela vai ser o quê? Ele vai ser um movimento forçado. Aqui a gente pode citar os casos, por exemplo, de escravidão, perseguição religiosa, perseguição étnica ou até mesmo política. E já a migração controlada é quando essa migração, esse deslocamento, ele vai ser o quê? Ele vai ser controlado pelo Estado. Ou seja, o Estado ele vai controlar numericamente ou ideologicamente a entrada e a saída de imigrantes, ok? Quanto ao controle, as migrações elas podem ser migrações legais e as migrações clandestinas. Quando é que uma migração é legal? Quando elas são realizadas com o conhecimento e a autorização das entidades administrativas do país de destino. Ou seja, quando a pessoa sai de um país para outro e nesse país onde ela vai chegar, ela vai estar autorizada a estar naquele país, tá? Com tudo direitinho. Já as migrações clandestinas é quando as pessoas elas entram e ficam em um determinado país sem efetuar os registros legais, tá? Ou seja, ela entrou ali clandestinamente naquele país e ela não está ali sem o governo saber. Ou seja, ela praticou aí uma migração clandestina. Para ter essa questão dos deslocamentos populacionais, a gente tem que levar em consideração dois fatores predominantes, que são o quê? Que são os fatores repulsivos e os fatores atrativos, tá? Também chamados de causas de atração e causas de repulsão. Quando uma pessoa faz esse movimento populacional, ele vai levar em consideração esses dois fatores, tá? Quando é que eu tenho o fator atrativo? O fator atrativo vai ser sempre naquela cidade, naquele país, naquela região onde as pessoas elas são atraídas para irem para aquele local. Porque naquele local vai apresentar o quê? Melhores condições de vida, maior oferta de emprego, ok? Já as áreas de repulsão são aquelas áreas onde as pessoas já estão saindo daquela área. Se estão saindo daquela área, é porque aconteceu alguma coisa naquela área que fez com que as pessoas saíssem. Seja eles desastres naturais, conflitos políticos religiosos, uma situação econômica ruim. A gente pode citar também nas áreas de repulsão a questão do desemprego, a qualidade de vida ruim. Então as pessoas elas estão sempre o quê? À procura de melhores condições de vida. Então, a gente leva em consideração sempre esses dois fatores, tá? Os fatores de atração, que vão ser geralmente aquelas áreas e os países atrativos para onde as pessoas querem fazer a migração, certo? Para onde as pessoas vão. E a de repulsão vai ser as que vão repelir, as que vão retirar as pessoas daquele local, ok?
De modo geral, as migrações elas são divididas em migrações externas e as migrações internas, tá? As migrações externas são aquelas migrações que vão acontecer de um país com outro. Já as migrações internas são aquelas que vão acontecer dentro do mesmo território nacional, certo? Dentro de um mesmo país. O primeiro deles que eu vou citar para vocês, da migração interna, é o chamado êxodo rural. O êxodo rural, creio que vocês já saibam e já entendem aí de outras disciplinas, como a história também trabalha isso. O êxodo rural nada mais é do que a saída da pessoa do campo para a cidade. Ou seja, aqui a gente está fazendo uma migração interna. A pessoa ela sai do campo e vai para a cidade. A gente vai ter dentro das migrações internas, a gente vai ter também as migrações temporárias, como eu já falei para vocês, né? Que vai ter um curto espaço de tempo ali entre elas. Das migrações temporárias, a gente pode citar duas: as migrações pendulares e as migrações sazonais. As migrações pendulares, é como se fosse um pêndulo ali de um relógio antigo, né? São movimentos diários que as populações efetuam e compreendem duas deslocações, uma de ida e outra de volta, entre casa, trabalho ou casa e escola, tá? Então, as migrações pendulares são são a movimentação, os movimentos diários. A gente pode citar aqui, por exemplo, um trabalhador ele sai aqui de Ubaúna e trabalha nas fábricas em Frecheirinha, certo? Então, aqui, o que acontece? Ele sai pela manhã para trabalhar, ele faz esse movimento para uma outra cidade, que no caso é Frecheirinha. Trabalha. No final do dia, ele retorna para o seu local de origem. Ou seja, essas pessoas todo dia estão fazendo o quê? As migrações pendulares. Então, quando se trata de migrações pendulares, são movimentos diários, do dia a dia. A gente pode citar um outro exemplo, os alunos do distrito de Frecheirinha, ali da zona rural, tá? Todo dia eles fazem essa movimentação de um local, né, do seu distrito para a cidade, para estudar, para trabalhar. No caso, alguns alunos, eles vêm, estudam e depois o quê? Eles retornam para os seus distritos. Então, esses alunos todos os dias estão fazendo o quê? Um tipo de migração, que é uma migração temporária, ou seja, do tipo pendular. Já a migração sazonal, ela também pode ser conhecida como migração de transumância, ou seja, é um movimento periódico que vai acontecer e vai se repetir em um período maior em relação às migrações pendulares, tá? Aqui no caso vai se repetir anualmente, onde os migrantes eles vão se deslocar para os locais em que possam trabalhar por um determinado período. Quando acaba esse período de trabalho, eles vão retornar para as suas moradias. Quando as condições naturais, eles vão o quê? Vão expulsar até que amenizar. Ou seja, as migrações sazonais ou de transumância são migrações realizadas por motivo de trabalho, estudo, serviço militar ou férias, numa determinada altura do ano. Aqui no Brasil, a gente pode ver, pode dar um exemplo que é muito comum entre o sertão nordestino e a zona da mata. Ou seja, eles saem ali do sertão nordestino, vão para a zona da mata, faz a colheita da cana. Quando acaba essa colheita, o que acontece? Eles retornam para o sertão nordestino. Então, esse movimento ele vai ser determinado pelo quê? Pelas estações do ano. Então, por isso que o tempo maior em relação ali às pendulares vai ser um pouco maior. Enquanto as pendulares são no dia a dia, a sazonal ele vai ser um período maior, ok? Agora eu vou mostrar para vocês outros tipos de migrações internas, tá? Que acontecem dentro do mesmo país. A gente conhece também as migrações chamadas interregional, que são migrações que vão acontecer entre regiões. Ou seja, tô aqui na região Nordeste e faço a migração lá para a região Centro-Oeste. Então, eu estou fazendo o quê? Uma migração interna do tipo interregional. Já a migração intra-regional é aquela migração que vai acontecer dentro da mesma região, ok? Como, por exemplo, eu estou aqui no Ceará, tá? Na região Nordeste. Eu vou fazer uma migração, vou me deslocar, por exemplo, para Bahia.
tá? Então, eu fiz uma migração do tipo intrarregional. Eu saí de um estado para outro, mas dentro da mesma região, ok? Já a migração interestadual é aquela que vai acontecer entre dois estados. Já a intraestadual é aquela que eu vou fazer dentro do mesmo estado, de cidade para cidade, ok? Vou ter também o êxodo rural, como vocês já viram, que é a saída do homem para a cidade, mas também já está acontecendo o êxodo urbano, né? Que é a saída das pessoas da cidade para o campo. Tenho também a chamada migração urbano-urbano, que é de uma cidade para outra cidade. A migração de transumância ou sazonal, que leva em consideração as estações do ano. O nomadismo, certo? Que é o quê? Que é a busca de alimento e abrigo, eles estão sempre em constante movimentação. E tenho aqui a migração pendular diária, que leva em consideração o trabalho, casa, o dia a dia. Como falei para vocês, as migrações externas é aquelas que vão acontecer de um país com outro país, tá? Então, aqui a gente vai ter outros conceitos. Esse aqui eu já coloquei para vocês, que é o de imigrante e o de emigrante, tá? O imigrante é a entrada de um indivíduo estrangeiro durante um dado período de tempo, geralmente um ano. Já o emigrante é o quê? Vai ser a saída de um indivíduo para o estrangeiro, durante um período de tempo, geralmente de um ano também, tá? Então, aqui vocês já sabem a definição do que é a diferença entre um imigrante e um emigrante, ok? Dentro das migrações externas, a gente também tem outros tipos, que é a intracontinental. Ou seja, o que é uma migração intracontinental? São aquelas onde a movimentação e deslocamento eles vão acontecer entre os países do mesmo continente, ok? Já a intercontinental são aquelas que vão o deslocamento de pessoas entre países de diferentes continentes, entendeu? Então aqui as migrações externas elas vão levar em consideração esse deslocamento de um país com outro país, tá? Lembrem-se, a gente tem as migrações internas que vão acontecer dentro do mesmo território nacional e as migrações externas que vão fazer aí o deslocamento de um país com outro país. Todo esse movimento, esse deslocamento de pessoa, existe o que? Existe consequências, né? Quando eu trato da deslocamento de pessoas, sempre vai ter uma consequência tanto para aquela área onde foi uma área repulsiva, onde a pessoa ela deixou aquele local, como também vai ter consequência no local de destino daquela pessoa. Vamos estar entendendo quais consequências são essas. Primeiro, consequências demográficas, consequências sociodemográficas e as consequências econômicas. Quando eu trato de consequências demográficas, na área de partida, o que vai acontecer? Com a saída da população ativa, né, geralmente quem faz esse deslocamento, essa movimentação de um local para outro são pessoas mais jovens. Então, o que acontece? Se sai a população ativa, jovem e dinâmica, aquela população que ficou na área de repulsão vai ter uma diminuição muito grande. E isso vai ser uma consequência demográfica, tá? Já na área de chegada, a gente observa que vai ter muitas pessoas, a população absoluta aqui vai aumentar consideravelmente. Ou seja, a entrada da população ativa e jovem e dinâmica. Observem que essas figurinhas vocês vão observar o quê? Que as consequências demográficas. De onde sai, vai diminuir. Vocês estão observando? E na outra, na área de chegada, a população ela vai aumentar absurdamente. Então, isso é a primeira consequência demográfica, um boom, uma explosão demográfica, principalmente nas áreas de chegada. Como as pessoas jovens elas saem, né, ali das áreas de partida, e como vocês observaram, vai ter o quê? O envelhecimento da população. A população ela ficou idosa, os jovens, né, que faz mais essa movimentação, saíram. Então, com isso, vai diminuir o quê? Vai diminuir tanto a natalidade, os números de nascido, quanto a diminuição da população total. Já na área de chegada, vai acontecer o quê? Um aumento desacerbado da população total. E quando essas pessoas elas chegam, né, nessas áreas de chegada,
vai ter uma dificuldade de integração, ou seja, na área de chegada eu vou ter já culturas estabelecidas, hábitos estabelecidos. Então, quando a pessoa chega, vai ter o quê? Uma grande dificuldade de integração. E principalmente uma diversidade cultural muito grande. Então, essas são consequências sociodemográficas. E assim a gente termina nossa aula de hoje, tá? Façam todas as anotações dos tipos de migrações, tirem foto e anexem lá no Google Classroom, ok? Próxima aula a gente vai tratar sobre pirâmides etárias.